sobre a minha história aqui para vocês. Ah, mas por que vocês deixaram o Brasil e quiseram ir para o outro país? Ah, mas por que vocês saíram dos Estados Unidos e foram para a Europa? Vocês fiquem até o final para ver isso, que eu vou explicar para vocês. Gente, esses dias eu tava pensando, meu Deus, eu abri esse canal e não vim aqui até vocês contar sobre a minha história. Como assim? Como assim? Tá. Gente, é uma longa história e eu espero muito que vocês gostem, tá? Eu vou dar uma resumida aí de tudo como aconteceu antes de sair do Brasil, antes de chegar até aqui na Europa, que hoje eu e minha família vivemos aqui em Madrid. E antes da gente vir para Madrid, nós morávamos em Orlando, Estados Unidos, tá? Na Flórida. Lugar encantador que mais à frente para o próximo vídeo eu vou estar comentando com vocês em detalhes. Mas o assunto de hoje é o porquê que eu abri esse canal, como é a minha história, para vocês poderem estar um pouco mais próximo de mim. Até porque, além da família estar acompanhando os vídeos que eu posto, também chegam pessoas novas todo momento. No Brasil eu era esteticista, fazia extensão de cílios, atendia a mulherada, fazia sobrancelha, tinha o meu estúdio lá em Marechal, no Paraná. E olha, vou te contar, gente, eu atendia mas tanta mulherada, eu atendia em 2 cidades, para vocês terem noção. Era muita gente para atender, muita mesmo, mas fazia um atendimento assim que eu amava, sabe? Eu amava. Até hoje, inclusive, eu converso com algumas clientes minhas lá do Brasil, mando mensagem para elas, ou então elas mandam mensagem para mim, me perguntando como eu estou. E isso é bom, gente, porque a gente precisa estar trabalhando no que a gente gosta, e através disso a gente consegue fazer amizades que são duradouras, né? E não pelo interesse, sim pra gente saber como que a pessoa tá, se importar com o cliente, né? Deixa eu ver se tá gravando aí. Então, gente, como eu tava dizendo, eu tinha uma clientela já formada no Brasil, muito boa, e era reconhecida na cidade, Palotina e Marechal. Eu não conhecia praticamente ninguém na cidade, gente. Sabe o que é ninguém? E a cidade era pequena. Comecei com os atendimentos e todo mundo falava de mim na cidade. Então eu comecei a ficar reconhecida, minha agenda lotada, graças a Deus, sempre foi lotada. E daí eu falei assim, quer saber? Eu vou ter que abrir uma exceção e atender em 2 cidades para mim conseguir dar conta. Porque para mim, no meu pensar, eu imaginava assim, gente, eu não vou deixar de atender tal cliente porque eu não tenho horário. Não, eu vou abrir uma exceção, nem que eu trabalhe de segunda a domingo, direto. E era isso que eu fazia. Eu atendia porque eu gostava, porque eu já tinha intimidade com a cliente, independente qual cidade eu atendia. E isso era o bacana. Tá, mas resumidamente, além dos atendimentos com a minha profissão, falando um pouco da minha família, né, do meu marido. Ele é médico veterinário no Brasil, também tinha um serviço muito bom. E teve um tempo da nossa vida, a gente já estávamos casados, né? Teve um tempo da nossa vida que a gente resolveu abrir uma hamburgueria no Paraná, na cidade de Palotina, inclusive. Abrimos a hamburgueria, deu super certo, tá? Deu super certo. Meu marido já conhecia bastante pessoas, então pra gente facilitou mais ainda. Eu comecei a dar conta ali do marketing, né? Que eu sempre gostei de fazer publicação, vídeo das coisas, e começamos assim. Ele mais assim na parte da administração das pessoas, dos funcionários, e eu da parte dos atendimentos, do caixa, e ele também, tá? Nós dois trabalhávamos juntos e muito. E foi uma coisa assim nova pra mim, que eu nunca tinha feito isso na minha vida e que eu amei, gente. Foi muito especial. Então eu gosto de estar vindo aqui contar pra vocês sobre esses relatos do que a gente já fez, antes de tudo, né, lá atrás. Que às vezes as pessoas olham os nossos vídeos e não sabem o que já passou pra trás, né? E depois de tudo isso foi dando muito certo. Só que a gente tinha planos, né? Planos de sair do Brasil e vir morar pra Europa,
Primeiramente, no caso, o nosso sonho mesmo, de verdade, foi ir para os Estados Unidos, né? Fomos para os Estados Unidos, a gente tomou essa decisão, né? Que foi ao longo prazo, porque esses nossos planos a gente foi reconstruindo ao longo do tempo, não foi assim do nada. E chegou um momento que tudo estava se encaixando, estava indo no devido lugar que levou a gente até chegar aqui. Deu tudo certo e tivemos que deixar algumas coisas para trás, tivemos que fechar, no caso, a hamburgueria. Teria que ser feito, porque não teria como a gente administrar a empresa de lá e estando aqui, entende? Porque era mais nós dois ali que fazia o negócio acontecer. Decidimos vir para os Estados Unidos, vivemos lá 1 ano, tivemos uma experiência maravilhosa e é um lugar assim que a gente ama de paixão. E tem algumas histórias, algumas não, gente, muitas histórias ainda para contar para vocês, que deixar para o outro vídeo, se vocês quiserem estar sabendo, tá? Mas antes disso tudo, eu preciso que vocês comentem, eu quero saber da sua história aqui nos comentários. Aí sim eu vou estar trazendo mais conteúdo sobre isso, sobre a nossa história lá dos Estados Unidos, a continuação daqui de Madrid. Teve alguns contratempos, algumas coisas atrapalharam, mas não que a gente não possa estar voltando para os Estados Unidos, a gente pode, se a gente quiser. A gente tem visto ainda válido, né? A gente pode estar voltando para lá e morar também, se a gente quiser. Mas foi coisa de momento, gente, por conta que eu estava grávida, vários fatores, sabe? Por conta que eu estava grávida, lá, como vocês sabem, quem viveu lá sabe, lá a vida é mais corrida. Então, para mim, que já fui para lá com criança pequena, a vida, querendo ou não, era bem agitada. Então, houve uma proposta do meu marido administrar um restaurante aqui em Madrid, ser gerente, né, do restaurante. E tivemos essa chance, né, e falamos, olha, vamos para lá então, né, melhor do que ficar aqui nessa correria, nessa loucura. E se tudo der certo, futuramente a gente volta, se a gente quiser. Porque é assim, gente, quem é imigrante sabe, quando a gente muda de um lugar para o outro, ao mesmo tempo que a gente quer tá nos Estados Unidos pela experiência que a gente passou, e pelo motivo da gente viver aqui na Europa, tá sendo muito boa também. Não vou falar que a vida aqui é ruim, é muito boa pelo fato de ter mais qualidade de vida, uma vida tranquila, que os europeus, eles são mais de aproveitar a vida com tranquilidade, sem muita pressa, que nem eu sempre falo no meu Instagram. Não sei se vocês me seguem lá. Se não me segue, esse @, coloca lá no Instagram que vocês vão me achar. Eu falo um pouco sobre curiosidades sobre Madrid, mostro a minha rotina com a minha família, mostro questão de maternidade, é bem legal. Eu tive que parar o vídeo para ver se estava gravando. É assim, é o que tá tendo. Aonde eu parei? Deixa eu pensar. Deixa eu relembrar, processar aqui, porque... Gente, e um detalhe que quero deixar claro aqui para vocês. Ah, mas por que vocês deixaram o Brasil e quiseram ir para o outro país? Ah, mas por que vocês saíram dos Estados Unidos e foram para a Europa? A gente quis dar mais oportunidade para os nossos filhos, gente. A gente quis ter experiência, não só nós, pais, como também para os nossos filhos, gente. É uma experiência, assim, inexplicável, entende? Quem sai do Brasil, nem que seja para viajar, para conhecer, mas principalmente para morar, que dá experiência mais concreta, que vai ficar marcado na memória. Teve muita coisa boa para contar, muita coisa boa aqui guardada na memória que a gente pode contar futuramente para os nossos filhos. E eu espero muito que a Sofia e o Josh estejam vendo esse vídeo futuramente e eles vão saber disso. Eles vão falar assim, poxa vida, pai, poxa vida, mãe, que bom que vocês fizeram valer a pena. Que bom que vocês deixaram eu ter essa oportunidade. Porque, querendo ou não, gente, o Brasil, ele tem coisas boas, mas também a gente precisa proporcionar algo melhor, tanto quanto pra gente, quanto para os nossos filhos. Experiência de vida, conhecer, falar mais línguas, sem ser a língua nativa, né? Espanhol, inglês,
ter mais conhecimento, contato com outras pessoas, entende? Isso é inexplicável, sabe? Então a gente quis proporcionar isso para eles. O Josh mesmo, ele nasceu aqui na Europa, ele é espanhol. E, gente, não tem explicação. É só morando fora para vocês entenderem. Então, basicamente, o motivo foi esse. E não só isso, gente. Vivenciar isso que a gente está vivendo hoje, vivenciar o que a gente viveu um ano atrás, o que a gente tem que viver ainda ao longo da nossa vida, é sem explicação. Porque se a gente tivesse no mesmo lugar que a gente estava antes, não iria ser ruim. Mas eu acho que a experiência iria ser mínima, né? Não que seja ruim. Eu vejo momentos que a gente teve no país que a gente morava, no Brasil. Cara, foi tanta história doida, maluca, foi tanta história boa, que às vezes eu gosto de marcar, sabe? Eu gosto de salvar fotos, salvar vídeos. Até então eu sempre tô ali com o celular. E daí às vezes eu fico relembrando, poxa vida, a gente teve momentos muito bons da nossa vida. Então isso que a gente está fazendo é mais que gratificante, sabe? Então eu e meu marido, a gente não se arrepende nada de estar aqui para os Estados Unidos. A gente não se arrepende absolutamente de nada, porque tudo que a gente viveu é consequência do que a gente está vivendo hoje. Então isso é maravilhoso poder estar contando aqui para vocês. E eu espero que de alguma forma vocês se conectam comigo sobre alguns assuntos aí que foi dito para vocês. A vida aqui na Europa é muito boa, uma vida tranquila, onde a gente se vive, né? Vive de verdade. É como se fosse, os brasileiros têm o costume de falar que aqui em Madrid em específico é como se fosse o Brasil melhorado, né? Eu sei que tem muitas diferenças, gente, se for comparar o Brasil com aqui. Mas a gente fala que é o Brasil melhorado. Não vou falar mal da Europa, porque eu gostei muito daqui de Madrid, por esses motivos que eu citei para vocês. Qualidade de vida, para criar os filhos. Aqui também é super tranquilo, não tenho medo assim de sair na rua com o celular na mão, porque a gente não tem dessa. Não tem dessa. O que vim do Paraná também, a vida inteira eu fui acostumada num lugar bom, graças a Deus. Celular normal, porque não tem dessa, sabe? Igual cidade grande, que era mais o Paraná interior, né? É esse Brasil melhorado que eles falam. Tá sendo ótimo a experiência daqui e pretendo estar contando para vocês muitas coisas legais. A gente já viveu muita coisa aqui dentro, vai fazer um ano que a gente tá aqui na Europa. Tem muita coisa para contar para vocês, gente. Inclusive, gente, se vocês tiverem interesse, o meu marido também tem canal no YouTube, tá? Lá ele conta também um pouco da nossa história, o porquê que não deu certo da gente ficar nos Estados Unidos e ter vindo pra Europa. Vou deixar aqui o arroba dele. E é isso, gente. Eu adorei tirar esse momento de bate-papo. Nunca vim aqui conversar e falar mais a fundo. Então, eu preciso muito que vocês interajam comigo, que vocês curtam esse vídeo, comente muito, ativa o sininho para quando eu tiver conteúdo novo, vídeo novo aqui no YouTube, vocês verem rápido. Porque agora eu vou estar entregando o vídeo direto. Ficam ligadinhos que eu vou estar trazendo conteúdos importantes, principalmente um pouco da minha história, para vocês ficarem mais perto de mim. Fiquem com Deus e se inscreva no canal. Tchau! Dá like, compartilha e ative os sininhos. Obrigada por assistir até aqui.